Olá, pessoinhas, eu aqui de novo. Vou aqui conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre Carlos Daniel, sobre mim, um pouquinho sobre o meu marido e nossa convivência, nosso dia a dia como é. A partir do momento que eu descobri a gravidez de Carlos Daniel, eu já percebi ali que era algo predestinado, sabe? Que Deus queria já fazer mudança na minha vida. E isso mudou radicalmente a minha vida mesmo. Ele chegou num momento que eu não esperava de jeito nenhum. Ele mudou minha vida totalmente, radicalmente a minha vida. E hoje eu só tenho a agradecer, porque eu tinha planos que eu achava que era o melhor para mim, não era. E isso mudou totalmente a minha forma de pensar, de agir a partir daquele momento. E depois do nascimento dele, foi aí mais ainda que eu fui descobrindo que ele era uma criança especial, que ele veio mesmo para mudar a minha vida. E a partir daí, acabei descobrindo que ele, recentemente, tem o que, mais ou menos, se muito tiver, vai fazer um mês. Eu descobri que ele, o comportamento dele apontava para alguns sinais de autismo. Só que assim, eu quero que vocês entendam que ele não tem um grau elevado. Carlos Daniel, de acordo com o vídeo que eu estudei e conforme os sinais que ele já tinha, os comportamentos dele, eu fui percebendo isso, que ele tinha alguns leves graus de autismo. Digamos que não é nada que eu passei no médico e o médico falou isso, entendeu? É algo que eu percebi e já vim analisando nele. Com o passar do desenvolvimento dele, eu fui notando algumas coisas em Carlos Daniel que era diferente de outras crianças. Tipo, muitas coisas que não era da fase dele estar fazendo, ele já fazia. Coisas que já era para ele estar fazendo, que era para ele fazer, ele não fazia, ele tinha um retardamento, entendeu? Então, isso foi me chamando a atenção, até porque eu estudei até um determinado período o curso de pedagogia, então eu já tinha um conhecimento nesse meio, sabe? Mais ou menos um conhecimento, uma base, na verdade. Então eu já ia analisando essas coisas. E conforme cada fase que ele ia passando, eu ia analisando e detectando algumas diferenças nele. E acabei descobrindo uma das coisas que me chamou a atenção antes de eu estudar esse vídeo quando eu morava lá no interior, em Aporá, Carlos Daniel, ele era totalmente ligado a mim. Na verdade, desde novinho, desde quando ele estava, certo, lógico, na minha barriga. Então, tipo, eu não tinha um distanciamento total dele. Então, pra mim, até por aí tava tudo bem, né? Só que aí, quando eu vim pra cá, pra Salvador, eu fui percebendo algumas atitudes nele que mudou radicalmente, totalmente, entendeu? Tipo, ele era totalmente atencioso, carinhoso, o mundo dele, na verdade, que tem autismo, apresenta um certo grau de autismo, eles criam um mundo para si. E aí, quando eu vim para cá, para Salvador, morar aqui, ele mudou radicalmente o comportamento dele. Ele ficou... Eu perdi a paciência, sabe? Eu perdi a paciência. Aí eu falava, Carlos Daniel, vamos fazer isso. Falava uma vez, duas vezes. Quando eu repetia, no máximo, na segunda vez, chegava na terceira, ele já começava a chorar. Ele chorava e, tipo, teve algumas vezes que eu tirei ele da cadeirinha e botei ele no cantinho. E ele ficava, quanto mais ele se via naquela situação, ele chorava mais ainda. E eu não entendia, eu achava que era birra. Eu achava simplesmente que era birra. E depois que eu vi esse vídeo, nossa, eu me acabei. Porque eu tava maltratando meu filho e eu não sabia disso. Então eu tenho pra mim que é importante. Eu digo pra vocês, prestem mais atenção nos filhos de vocês, dê mais atenção. Se você dá atenção, dê mais atenção, porque seu filho precisa de você. E isso vai ajudar a você saber lidar futuramente com seu filho. Vocês vão criar um vínculo de confiança, sabe, de companheirismo. E é isso que eu quero com ele. Independentemente de eu ter descobrido essa questão dele agora,
eu já tinha esse pensamento de ter uma relação direta com meu filho, de diálogo, de conversar, de confiar, dele confiar em mim. Então, depois que eu assisti esse vídeo recentemente, que eu acabei descobrindo isso e relacionando todas as coisas que eu vinha analisando e estudando nele, eu comecei a olhar para ele de uma outra forma, de uma forma mais atenciosa ainda, com mais atenção ainda, entendeu? Porque ele precisa, essas crianças que têm esse tipo de necessidade de atenção, eles precisam de que você seja mais prestativo, que você dê uma atenção maior a eles, entendeu? E outra coisa que me chamou bastante atenção em Carlos Daniel, ele tem 2 anos, já vai fazer 3 anos agora em março, e ele não tem a fala desenvolvida. Isso, em muitos casos, é normal, mas acaba ajudando. Eu acredito que acaba ajudando também, porque ele fala pouco. Ele não... Outra coisa que eu analisei e percebi nele era justamente isso, sobre a questão da fala. As pessoas às vezes falam, mas seu filho já tem 2 anos, e por que ele não fala ainda e tudo mais? Eu falava, gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Toda criança tem seu tempo de desenvolvimento. Só respeite. Ele vai falar quando ele quiser falar, quando ele estiver pronto pra falar, sabe? Só que eu também ficava já na expectativa disso, entendeu? Eu já ficava analisando, eu já ficava de olho, já dava uma certa atenção pra isso, entendeu? Eu deixava de lado. Então, são algumas coisas que Carlos Daniel, com o tempo, vocês vão poder perceber que ele, em algumas coisas, ele não é totalmente desenvolvido, mas em outras coisas ele é totalmente desenvolvido, que eu fico só, meu Deus do céu, eu não acredito que meu filho já tá fazendo isso, entendeu? Como eu já falei pra vocês. Então, é isso, então, é aquela questão de ter um olhar mais cuidadoso. Outra coisa, essa questão do autismo, é um mundo onde eu ainda não conheci totalmente, eu não estou por dentro. E assim, o que eu quero para mim e para Carlos Daniel, para meu filho, é ter uma relação mais forte do que uma mãe e um filho já têm. E assim, eu sei que para isso, para eu saber lidar com ele em certas situações, em determinados momentos, eu vou precisar de um profissional. Então, eu sei que cabe a mim ir procurar um profissional, estudar por minha parte própria, como mãe, como ser seu filho. Você quer o bem do seu filho, então você, automaticamente, o seu ser mãe lhe obriga a você fazer isso, entendeu? E é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tenho um diagnóstico de um médico que comprove que Carlos Daniel tem isso. Isso que eu estou falando, essa questão que eu estou falando, que Carlos Daniel ele tem um certo grau de autismo, foi uma descoberta minha, através de uma análise minha, de um acompanhamento de quando ele nasceu, até o desenvolvimento que ele se encontra hoje. Eu vim analisando como mãe. Muitas podem até não querer assumir ou acreditar que seu filho tenha uma certa necessidade, ou uma certa necessidade especial. E eu percebi nisso. Eu comecei a perceber algumas coisas diferentes nele. Então foi isso que me ajudou a chegar a essa descoberta hoje. Porque cada comportamento dele, cada coisa que ele fazia, eu ia lá, pesquisava, eu estudava. E aí foi isso que eu cheguei a essa conclusão. Através do vídeo, quando eu vi que realmente era um vídeo que falava 12 sinais para você perceber se seu filho, dentro de 2 anos, ele tem algum grau de autismo. Foram o comportamento se encaixava certinho, da mesma forma que Carlos Daniel se comportava. Então eu, a partir daí, comecei a olhar para meu filho de uma forma diferente, entendeu? De uma forma mais atenciosa, com mais cuidado, né? Porque eles precisam desse cuidado. E assim, isso foi muito importante para mim, porque eu agia como mãe de forma muito, muito errônea. Tipo, eu me comportava, achava que ele tinha que entender certas coisas. Muitas das vezes até eu forçava, obrigava ele a ter um certo comportamento que não é aceitável para a criança que tem esse grau de autismo. A criança, ela faz tudo no tempo dela. Essas crianças que têm um certo grau de autismo, elas fazem as coisas no tempo dela. E aí, quando eu
começava a fazer a tarefinha da escola dele em casa, ele não gostava, ele não se sentia bem, ele se sentia, ele ficava nervoso, entendeu? Ele ficava fora do normal dele, ele começava a ficar estressado. E aí eu fui percebendo isso, e aí, tipo, depois que eu vi o vídeo, nossa, aí eu fiquei com a consciência muito, muito pesada, vocês não têm noção. Pra vocês terem ideia, teve momentos que eu colocava ele pra fazer atividade, e aí ele, de nada, ele já começava a ter aquele momento ali como uma coisa ruim pra ele. E aí quando ele via eu botando o caderno em cima da mesinha e colocando a cadeirinha pra ele sentar, pra ele fazer, colocando os giz de cera, ele já se sentia mal, ele não queria fazer, e ele começava a chorar, e eu sentada, olhando pra ele chorando, e aí tentava chamar atenção pra outra coisa, ficava tentando se distrair com outra coisa, ele não focava naquilo de forma nenhuma. Olha quem tá aqui comigo. Tá, oi, pessoinhas, tudo bem? Sim. Mamãe. B. Sim. A. Lindo. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar algo. Dá beijo, dá um beijo. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco de informação, um pouco de como é a minha realidade para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Olha, assim, eu quero poder falar mais abertamente com vocês sobre isso, só que em outro vídeo, porque assim, se eu ficar falando aqui, eu vou entrar em outros assuntos, e aí vai prolongar, e não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham uma base do que eu quero passar para vocês. É justamente isso. Eu ainda vou conversar com vocês mais a fundo, sabe? Eu vou pesquisar mais, eu vou estudar mais, vou passar para vocês e vou mostrar também como é a minha realidade com ele. Tipo, se não é fácil você lidar com uma criança dita normal, imagina uma criança que apresenta uma certa necessidade especial. Então você tem que ter uma atenção, um olhar mais cuidadoso voltado para elas. Eu amo muito meu filho, eu agradeço a Deus todos os dias por ele estar na minha vida. Ele fez mudança, continua fazendo mudança na minha vida. Não me arrependo de nada do que eu tenha feito por ele, que eu venha a fazer por ele, o que eu tiver que fazer por ele eu vou fazer. E é justamente isso que eu quero com vocês. Eu quero mostrar a minha realidade como mãe, descobrindo as coisas, aprendendo, passando para vocês informação, porque eu quero justamente isso. Eu quero mostrar a realidade por trás de uma vida, de uma convivência que você tem, com a relação com seu filho dentro de casa, como é sua luta, sua labuta dentro de casa, como é seu dia a dia. E é isso que eu quero mostrar, sabe? Eu quero mostrar por detrás das câmeras como é realmente, sabe? Por detrás desse holofote de coisa perfeitinha, de coisa bonitinha, que não é assim, que tem o real é isso. Dói, não é bom ver, mas você tem que saber que existe, entendeu? É justamente isso que eu quero mostrar. E eu quero estar ali, eu quero ajudar também, eu quero aprender, eu quero incentivar, eu quero poder apoiar, entendeu? Eu quero estar perto de vocês, eu quero que vocês se sintam representadas. Mais uma vez, para tentar explicar a vocês uma coisa muito importante sobre a questão do meu segundo blog aí, para vocês, que a primeira parte eu já coloquei para vocês, que é a rotina da manhã comigo, e a segunda parte, que seria na parte da tarde, que é onde eu estou conversando com vocês, falando mais sobre o meu filho, meu marido e um pouco sobre mim. E aí, ficou muito grande, não tem como eu colocar ele todo, porque vai ficar muito cansativo. Então foi o que preciso ser feito. Eu tive que dividir novamente em 2 partes. Então esse vlog aí tem 3 partes, e eu vou dividir essa segunda parte agora. Eu vou estar falando sobre Carlos Daniel, porque é um assunto importante, não tem como não deixar de ser falado. E a segunda parte, a terceira parte na verdade, é sobre eu e meu marido. Eu espero que vocês gostem. Um cheiro no coração. Fiquem com Deus.